Fala pessoal, vamos nessa, vamos fechar o nosso módulo de execução orçamentária e financeira com mais um bloco, né? Foi um módulo dividido em duas partes. Primeiro a gente trabalhou como o governo se programa e como ele altera o programado em decorrência de ajuste. Agora eu vou ver como é que o dinheiro que está lá concentrado em alguém chega lá na ponta, para quem realmente vai gastar. Por quê? Porque dentro da estrutura do governo federal existe órgão, existe unidade. Aí tem unidade orçamentária e tem unidade administrativa, que pode ser uma gestora ou uma executora. Então, o orçamento ele não nasce na mão do cara que vai realmente fazer o Pix, não. Ele para na unidade orçamentária. E aí a gente vai começar a tratar de que, eita, eu achava que o TRE era um órgão, é lá em direito administrativo. Aqui é unidade, unidade orçamentária. Então aqui o negócio vai meio que misturar com o direito administrativo e você tem que saber. Tá fazendo questão de quê? Administrativo? Então TRE é um órgão. Tá em orçamento? Então TRE é uma unidade. Aí a gente vai começar a falar. Por quê? Porque quem tem o dinheiro direto do orçamento não é a unidade administrativa, é a unidade orçamentária, que nem sempre é um órgão. Né? E agora que a gente vai falar sobre isso. Né? Então, antes de começarmos, você tem que entender que orçamento é diferente de financeiro. E isso eu já venho te falando desde a aula de programação. Quando eu falo dotação, crédito, eu estou falando daquilo que está na LOA ainda. É apenas uma autorização. Dinheiro é recurso. Toda vez que a banca falar recurso, você vai pensar que ali é o dinheiro de fato. É o que o governo de fato vai pagar. É o financeiro. Quando a banca fala crédito, dotação, autorização, é o que está no papel. É o que está no papel. O que está no papel da LOA é um crédito, é uma dotação, é uma autorização para gastar. Dentro do papel não tem dinheiro, não. Agora, quando o governo vai pagar, é recurso, é dinheiro, é transferência e movimentação financeira, é PIX. Pronto, lembra do PIX? PIX é financeiro. Crédito é orçamento, tá? Quando a gente falou do planejamento da despesa, lembrando que planejamento é etapa e aqui são estágios, né? E aqui são estágios. Nós temos a fixação da despesa lá na LOA, aí a gente tem a programação, que a gente já estudou, e agora a gente vai falar da descentralização. Ainda tem até mais uma, mas como não é orçamento, eu tirei aqui do esquema, né? É o processo de licitação. O processo de licitação ainda acontece no âmbito do planejamento do gasto, mas como não é algo que a gente estuda dentro da nossa disciplina, mas você pode anotar aí, tá? Então, dentro do planejamento, que é etapa, nós temos fixação da despesa na LOA, programação, como é que o governo se organiza, descentralização, e aí depois que o recurso e o orçamento foi descentralizado, aí sim pode fazer licitação, e aí depois vem a execução, empenho, liquidação e pagamento. É assim que funciona, né? Primeiro planeja, depois executa. A LOA, olha só. E aí, gente, são esquemas do próprio PDF, né? Então, veja que eu estou pegando alguns mapas mentais, alguns esquemas do PDF dos nossos cursos. E aí fica bem clarinho aqui pra gente. Ó, o que está na LOA é o crédito. Ó. O que está na LOA é o crédito, é a dotação, é uma autorização para gastar. O dinheiro é o PIX, o dinheiro é o financeiro. Aí você tem que identificar isso nas questões, porque se é crédito é um nome, se é orçamento, se é financeiro é outro nome. Se é para dentro, a transferência, a descentralização, tem um nome. Se eu vou descentralizar para fora da minha estrutura, é outro nome. Se eu vou fazer para dentro ou para fora de orçamento é um nome. Se eu vou fazer para dentro ou para fora de financeiro é outro nome. A gente vai já dar nome a essas transferências. Tá? Então, o que é um crédito? Crédito é um conjunto de categoria de um gasto. Dotação é o montante de dinheiro que está dentro daquele crédito. Mas o dinheiro mesmo é o recurso. O dinheiro mesmo é o recurso. O recurso é o dinheiro. Então, crédito, conjunto de categorias classificatórias de um gasto. O crédito, ele tem uma dotação. A dotação é o número. É o número autorizado para aquele valor. 100 mil, 200 mil, 400 mil, 800 mil, 1 milhão. Mas ali é só o número. O dinheiro mesmo é o recurso. É o PIX, é o financeiro.
Pronto, agora você já sabe o que é crédito, o que é dotação e o que é recurso. Dá para a gente avançar, né? Por isso que execução orçamentária é utilizar crédito, é utilizar dotação, é utilizar autorização. Quando eu falo de financeiro, eu estou falando de recurso, dinheiro, saldo, banco, PIX. Aí você sabe, né? Aí você sabe o que é financeiro. Falou em PIX, menino, chega o olho brilha, né? Principalmente se for um PIX recebendo. Pois é. Vamos começar os detalhes de descentralização e aqui a gente já está falando de MCASP, tá? Olha só, descentralizar um crédito ou descentralizar um dinheiro não é a mesma coisa do que transferir, transpor e remanejar. Aí começa, professor, como o orçamento é complicado na nomenclatura. E eu tenho que confessar, é complicado mesmo. Porque você diz, ó, eu vou descentralizar um PIX para minha mãe. Você não fala não, você fala o quê? Ah, eu vou transferir um PIX para minha mãe, né? Você não pode fazer isso aqui não. Não pode. Porque aqui, descentralizar é diferente de transpor, de remanejar e de transferir. Então já guarda essa informação. Ó, descentralizar não se confunde com transferência, nem com transposição, nem com remanejamento. Porque quando eu descentralizo, olha aí, ó, quando eu descentralizo, eu não estou modificando o valor programado. Eu não estou alterando a unidade dona do crédito. Não estou mudando nada. Gente, eu não estou mudando a classificação da despesa, não. Eu só estou dando autorização para outra unidade gastar. Eu não mudo o programa, eu não mudo a finalidade, eu não mudo a classificação do gasto. É só outra unidade quem vai executar. Aí é a questão da nomenclatura. Na prática, a gente fala assim, ó, entreguei um Pix para fulano. A gente fala transferir, né? Aqui, quando eu entrego dinheiro para outro, é uma descentralização financeira, que não se confunde com transferência nem transposição. Tá, professor, se não se confunde, então me diga o que é transferência, transposição e remanejamento. Tá aqui, o MCASP traz, ó. A partir de agora, nós já temos definição para cada uma dessas palavrinhas. O que é transpor? É dentro de um mesmo órgão, eu realocar recurso de um programa A para um programa B, por exemplo, mas dentro do mesmo órgão. Tirei um recurso de um programa A e vou agora utilizar dentro do programa B, mas dentro do mesmo órgão. Isso é transpor, transposição, mesmo órgão e mexendo de um programa para outro programa. O que é remanejamento? Remanejamento eu já posso pegar de um órgão para o outro. Então aqui é diferente. Aqui eu estou pegando recurso de um programa de um órgão X, levando para um programa dentro de um órgão Y. Aqui é remanejamento. Transferência é o que é mais simples, que acontece internamente. É dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa. Olha aqui como é que fica a transferência. É dentro do mesmo órgão, dentro do programa A. Eu estou transferindo, ó, remanejando, transferindo daqui para cá. Dessa despesa Azinho para Bzinho. Pronto. E tudo isso aqui não se confunde com descentralizar. Ou seja, na descentralização, não modifico o programado, não modifico a detentura do crédito. Então, é porque na transposição, no remanejamento e na transferência eu modifico tudo isso. É por isso que isso aqui é um princípio que nós já estudamos. Princípio da vedação ao estorno. É vedado, está lá na Constituição. Constituição Federal, artigo 167, inciso 5. É vedado transpor, remanejar e transferir dinheiro de uma categoria de programa para outro sem autorização legislativa. Sem autorização legislativa, é vedada. Então, guarda essas informações, gente. Descentralizar, vamos por partes. Descentralizar é a mesma coisa que transpor, remanejar e transferir? Não. Porque para transpor, para remanejar e para transferir, eu preciso de autorização legislativa. A não ser que seja lá nas áreas que a Constituição permite, ciência, tecnologia e inovação. Eu não vou revisar a aula de princípio, né? Você já viu.
Então, se for na área de ciência, tecnologia e inovação, você pode fazer sem lei, por decreto. Mas a regra é que só pode transpor, remanejar e transferir se tiver autorização legislativa. Resumo, para descentralizar, eu não preciso de autorização legislativa. Exatamente. Anota aí, ó. Para descentralizar um recurso, você independe de autorização legislativa. E, gente, realmente não precisa. Ou você acha que o orçamento que é aprovado para o TRE Ceará, que é uma unidade do orçamento, tem que ter lá um artigo dentro do orçamento. Fica o TRE autorizado a descentralizar os seus créditos para as suas respectivas unidades gastarem o dinheiro. Claro que não, gente. Descentralizar é uma atividade de gestão, é uma atividade administrativa. Se o orçamento não entrega o dinheiro na mão de todo mundo lá na ponta, que ele permita que faça a descentralização. Então, não precisa dizer que é autorizado. Então, para descentralizar, eu não preciso de autorização legislativa. Enquanto para transpor, remanejar e transferir, eu preciso. Vai anotando, é por partes, porque não se confunde, tá? Quando eu descentralizo, olha só, quando eu descentralizo, a gente já viu que é para descentralizar e o cara que está recebendo vai aplicar de maneira obrigatória e integral para o mesmo objetivo que está cadastrado no orçamento. Eu só estou entregando para que outra pessoa execute por mim. Em regra, as estatais, olha, isso aqui já é decreto específico, decreto número 825, de 93. Em geral, as estatais independentes, principalmente as instituições financeiras, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, aquelas estatais que atuam na atividade econômica, em regra, gente, elas não recebem descentralização de crédito, a não ser, olha aí, ó, a não ser que elas façam papel de agente financeiro do governo. Aí sim, eles podem receber crédito em descentralização, para viabilizar a consecução de objetivos estabelecidos dentro da Lua. Então, se uma empresa pública federal, que em regra não recebe descentralização de crédito, porque ela é uma estatal independente, mas ela atua como intermediador financeiro, como agente financeiro da operação, aí ela recebe, mas apenas para cumprir o objetivo do orçamento ali. Então, isso aqui cai, gente. Cai, mas cai tanto. Cai muito. O CNU cobrou uma questão dessa. Cobrou uma questão dessa. Esgra Rio cobrou. Tá bom? Vamos continuando. Quando se faz descentralização, aí a gente já está entrando em pontos dos manuais. MCASP fala muito de manual. MCASP fala muito de descentralização. E aí, veja, eu estou te trazendo informações aprofundadas sem você ter que ir lá no manual e procurar onde é que está. Já está tudo aqui, ó. Quando o governo faz uma descentralização agora para outro ente da federação, que você vai já ver que tem descentralização para dentro da própria estrutura e para fora da sua estrutura. E quando essa descentralização é feita para outro ente, tem que observar os mesmos procedimentos adotados quando o governo faz uma transferência voluntária. Sabe quem é que gosta disso aqui? Adivinha? A bomba, né? FGV adora isso aqui. Adora. Porque ela diz que tem procedimento específico. Não. Adota o mesmo procedimento que o governo faz para as transferências voluntárias. Ou seja, eu vou empenhar, liquidar e pagar na unidade descentralizadora. Quem transfere o crédito ou recurso é quem empenha, liquida e paga. O outro vai ser um mero executor, gente. Por isso que o nome é descentralização, não é remanejamento, não é transposição. Então, veja que, às vezes, esses procedimentos caem muito por conta que são regras do Manual de Contabilidade. E aí, ó, o MCASP ainda continua. Quando se faz descentralização, você descentraliza no projeto e na própria atividade. Projeto e atividade a gente estudou, classificação programática. Classificação programática da despesa. O professor não sei mais nem o que é despesa. Então, para o vídeo agora e volta no módulo de despesa. Porque você tem que saber o que é um projeto e o que é uma atividade. Quando se descentraliza, você descentraliza, mas a classificação vai num projeto ou numa atividade. Na transferência voluntária, como é de um ente para o outro, já é operação especial. Pronto.
E quando eu falo de operação especial, a gente tem elemento de despesa específico. Porque na operação especial, ela vai ser caracterizada, por exemplo, no elemento contribuições, no elemento auxílios, diferentemente das descentralizações que vão diretamente nos projetos. E aí vão nos elementos específicos de cada projeto e de cada atividade. Certo? Isso aqui é aprofundamento dos manuais. E agora a gente vai dar nome. Nome às transferências, que é o mais fácil. Depois que você viu essa parte complicada, gente, agora é o mais fácil. E as questões que cobram os nomes são as mais fáceis da prova. Porque você vai criar um mecanismo de acertar a questão. Você vai procurar duas coisas na questão. Se é crédito, é recurso, e a palavra vai vir de cara. A descentralização de crédito. Orçamento. A descentralização de recurso. Pronto, financeiro. Orçamento só tem 3 nomes. Financeiro só tem 3 nomes. A gente vai te dizer agora os nomes. Olha só. Tô falando de orçamento, tá? Orçamento, ó. Orçamento. A primeira descentralização de orçamento é quando sai lá da Secretaria de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, que é o nosso órgão central, quando ela desce. Ó, lá de cima, quando ela desce. A primeira é chamada de dotação. Dotação. Quando chega nas unidades abaixo é quem? Órgão setorial, unidade gestora, unidade executora. Quem está abaixo do órgão central já recebeu a dotação. Aí começa, ó. Vou movimentar dentro do mesmo órgão, de uma unidade para outra vinculada ao mesmo órgão, é uma descentralização interna. Aí é provisão. Provisão é descentralização interna de orçamento, de crédito. Veja que quando vem de uma unidade para outra de outro órgão, já é externa. Aí o nome já é destaque. Então, destaque, descentralização externa de crédito. Provisão, descentralização interna de crédito. Agora, o problema é o conceito de órgão em orçamento é diferente do conceito de órgão em direito administrativo. Aqui que é o problema. Quando eu transfiro dinheiro, crédito no caso, né, que eu estou falando de orçamento. Quando eu transfiro o orçamento do TRE Ceará para o TRE São Paulo, lá em direito administrativo são 2 órgãos diferentes. Em orçamento é um único órgão. Eu tenho 2 unidades orçamentárias. Então, em orçamento funciona assim, ó. Exemplo. Em orçamento, o órgão é Justiça Eleitoral. E aí, dentro da Justiça Eleitoral, eu vou ter unidades orçamentárias. Aí, cada TRE São Paulo, TRE Sergipe, TRE Ceará, cada um é uma unidade orçamentária. Então, veja que de um TRE para o outro é interno, porque o órgão é Justiça Eleitoral. Em direito administrativo, você erra essa questão. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque o interno ou externo não é quando sai da parede, não, do muro. Saiu do muro, já é externo. Não é assim, não. Em orçamento é que saiu do órgão. O órgão continua sendo Justiça Eleitoral. O mesmo com Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, órgão. Cada TRT é uma unidade da Justiça do Trabalho. Ministério da Educação, mesma coisa, é o órgão. Cada Universidade Federal, cada Instituto Federal é uma unidade. Então, transferir o dinheiro da UFC de Ceará para a Universidade Federal do Rio de Janeiro é interno, porque é dentro do Ministério da Educação. Então, muito cuidado, porque em direito administrativo é uma coisa, em orçamento é outra, tá? Pega esse desenho, muda só para o financeiro. Ó, mudei para o financeiro. Mudei para o financeiro, o órgão central já mudou, né? Aqui já é Secretaria do Tesouro Nacional, porque a atividade de programação financeira é basicamente o quê?
o órgão central dele, né? Quando eu trato de planejamento e orçamento, é Ministério do Planejamento e Orçamento, claro. Quando eu trato de financeiro, dinheiro, programação financeira, aí é Secretaria do Tesouro Nacional. Aí a gente tem a primeira descentralização, que em orçamento era dotação. Agora é o quê? Cota. Cota é a primeira, ó. Cota é a primeira. No orçamento, a primeira era dotação. Aqui é, ó, cota. Mesmo lance, gente, ó. Interna, subrepasse. Externa, repasse. Ó, interna de financeiro. Só que na questão, o financeiro vem como recurso. Diferente do orçamento, que vinha como crédito. Aqui vem recurso ou financeiro. Interno é subrepasse. Externo é repasse. Aí, gente, vale uma lógica, né? A unidade que recebeu uma provisão, depois vem o dinheiro por subrepasse. A unidade que recebeu um destaque, depois o dinheiro vem como repasse. Tem uma lógica. Ó, recebi o crédito por interno, provisão, depois vem subrepasse. Recebi destaque, depois vem o repasse. Você faz associação, ó, subrepasse com provisão, destaque com repasse. Porque um é dentro e outro é fora. Só muda que é orçamento e outro que é financeiro. Beleza, gente? E cuidado com o mesmo lance de orçamento, ou de unidade e de órgão, que não bate com direito administrativo. É o cuidado que vocês têm que ter nesse tipo de questão. Olha aí, esqueminha para resumir. Do órgão central, a primeira descentralização é dotação. Do órgão central para dinheiro, a primeira é cota. E aí, o órgão central aqui é Ministério do Planejamento e aqui é Secretaria do Tesouro. Externa de crédito, ó, destaque. Externa de dinheiro, repasse. Interna de crédito, provisão. Interna de dinheiro, subrepasse. Ou você memoriza assim, com desenho, ou você decora, né, decora com um quadrinho. O ideal é que você refaça esse esquema, coloque exemplo lá, coloca TRE, coloca Justiça Eleitoral, coloca, sei lá, Ministério da Educação para um hospital. É externo, gente. Um é educação, o outro é saúde. Então, vai brincando com as nomenclaturas e você vai ver muita questão sobre isso. As bancas cobram demais. A Sebrasp, ela cobra toda a prova, umas 4, 5 questões disso aqui. E vem uma atrás da outra, assim. Uma atrás da outra, né? Vamos agora tratar de um mecanismo bem específico que o governo federal utiliza no seu dia a dia. Então, o governo federal, quando ele descentraliza, ele utiliza alguns instrumentos. Porque, gente, quando eu falo de dotação, provisão, destaque, repasse, subrepasse, é o nome do evento. Isso é feito por meio de instrumento. O instrumento, aí nós temos vários. Aí nós temos termo de repasse, convênio, tem termo de execução descentralizada, que é o que cai muito nas provas de orçamento, que é o famoso TED, que não é a TED da transferência, né, que foi substituída pelo PIX, não. Aqui é o TED. TED é o termo de execução descentralizada. Primeira coisa que você tem que saber, para que o TED serve? Para que o TED serve? Com isso, você já mata metade das questões. TED é para quê? É para descentralizar crédito. Não é recurso, é crédito. Entre órgãos e entidades da administração pública federal. E se fizer parte do orçamento fiscal e seguridade social do governo federal. Então, se não cumprir todos esses requisitos, já não é TED. Então, TED é um instrumento que o governo operacionaliza descentralização de crédito. Pronto. E aí tem que ser o quê? Entre órgãos e entidades do próprio governo federal. Então, se for do governo federal para os estados, já não é. É do mesmo ente, integrante da administração pública federal. E que as duas estejam no orçamento fiscal e seguridade social. Se não cumprir esse requisito, já não é mais TED. A descentralização de crédito configura delegação de competência para que a unidade que recebe, muito cuidado com isso aqui, ó, gente. Porque a banca troca zada por zadora.
Como assim, professor? Descentralizado é quem recebe. Descentralizado é quem recebe. Descentralizador é quem envia. A banca troca e você nem vê. Então, a descentralização é nada mais, nada menos do que uma delegação de competência para que a que recebe promova a execução de programa, projeto ou atividade que foi previsto no orçamento da que descentralizou. Então, veja que todo o crédito estava na LOA de quem transfere. Quem transfere, o dinheiro estava na LOA dela. Claro, né, gente? Eu não vou transferir o que não era meu. A LOA me deu um crédito, então eu transfiro para o outro. O outro vai executar algo que estava na minha LOA. É isso que o decreto está trazendo, tá certo? E aí, esse decreto, 10.426, ele fala muito sobre o TED, e aí eu vou deixar para falar do TED num bloco específico. É um bloco só para TED, gente. A gente vai para o decreto 10.426. Então, o que é que você já sabe do TED? É para descentralizar crédito do governo federal para duas entidades que façam parte do orçamento fiscal e seguridade social. Próximo bloco a gente vai estudar os detalhes do TED para a gente concluir esse módulo, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.